Oi, sou Noboru Ono. Tirar dúvidas, curiosidades, restaurações, customizações, criação de projetos de armas brancas para as academias, né? Para sua defesa pessoal, tá? E aí segue agora os nossos apoiadores. Oi pessoal, tirando dúvidas do pessoal que sempre me mandam comentários aqui no meu canal, eu sempre tento ler todas elas e responder a todos, né? Porque eu gosto muito dessa interação, né? E tipo assim, me desculpem, tem às vezes que eu acabo não vendo uma pergunta de alguém ou outra, mas eu vou ficar atento. Se alguém vê que você não foi respondido, por favor, pergunte de novo, tá? Não tem problema não, tá? Eu só peço desculpas porque realmente é muita coisa e eu ainda sou iniciante nessa área aqui, tá? E pela primeira vez estou fazendo essa videofilmagem e atendendo a pedidos. Me perguntaram sobre Muramasa, a lenda das espadas amaldiçoadas, né? Por que amaldiçoadas, né? Então, esses links onde eu peguei essas informações, essas histórias eu já ouvi elas há muitos anos, né? Eu mexo com espadas há uns 38 anos já, né? Então, tipo assim, tem coisa que faz muito tempo que eu ouvi falar, né? Então, agora, para eu ir relembrando os detalhes, para passar o máximo de detalhes para vocês, então eu fiz uma pesquisa rápida, tá? Então, vou dar uma lida aqui, né? Muramasa, a princípio, é um ferreiro, tá? Um cuteleiro, né? Porque no Japão não falava cuteleiro, falava ferreiro, né? Então aqui, para você, esses links que eu peguei, depois eu vou pôr nos detalhes, tá? Para vocês lerem com mais calma, tá? A vida de Muramasa é de incerteza histórica. Adicione a isso sua reputação quase mitológica e você terá algumas histórias absurdas sobre a vida e o trabalho dele. Até hoje, os historiadores têm dificuldade em separar o mito dos fatos. Talvez nunca saberemos exatamente onde e quando o primeiro mestre Muramasa nasceu. O que sabemos é que até 3 gerações de mestres da Muramasa foram treinados e ativos por volta das décadas de 1660 e 1670. Faz tempo, hein? Período do shogunato de Tokugawa. Quando essa linhagem começou ou terminou, ainda permanece um mistério. Veja a foto, que belas espadas, né? E repare como a acentuação da curva começa nessa área aqui, né? E isso depois eu vou explicar mais detalhes, que eu tenho uma similar a essa, para explicar por que eu acho que ela foi tão desafiadora, né? Enquanto vivo, a reputação de Muramasa ainda era boa. De fato, muitos samurais de alto nível apreciavam o poder de corte e a qualidade geral que as características de suas espadas forneciam. A linha em forma de onda ao longo da borda combinava nos dois lados,
criando uma bela lâmina com um centro mais grosso em direção ao punho. As lâminas de Muramasa fornecem um bom equilíbrio, por isso ele é recompensado com o amparo dos oficiais de alta patente de Tokugawa. As coisas permaneceram positivas para Muramasa até sua morte. Porém, com os desaparecimentos de sua linhagem familiar e uma estranha série de contratempos, o nome de Muramasa permanece manchado até os dias atuais. O começo de uma maldição. Aqui começamos a descobrir as conexões espirituais feitas por muitas lendas sobre as katanas de Muramasa, aqueles que ligam sua katana a demônios, e vários efeitos negativos para aqueles que manejam. Como mencionado, as lâminas de Muramasa foram adotadas por Tokugawa Ieyasu, seu clã de samurais, bem como seus ancestrais. O Shogun e sua família, esfaqueamentos acidentais, escorregões e derramamentos resultando em ferimentos fatais. Essas foram as histórias espalhadas como fogo pelas aldeias e cidades do Japão feudal. Então a palavra de que o próprio Tokugawa Shogun baniu essas katanas de sua corte ajudou a espalhar a ideia de que as espadas de Muramasa eram um tipo de kryptonita dos shoguns. Conhecida como portadores de má sorte e dano geral ao clã Tokugawa, as espadas de Muramasa se tornaram a arma preferida dos inimigos das autoridades do governo Shogun. Assim, quando ex-samurais e clãs inimigos leais ao exército imperial uniram forças durante a Guerra Civil Japonesa, ou Guerra de Boshin, 1868 a 1869, eles passaram por dificuldades para colocar as mãos nas lâminas de Muramasa para combater o Shogun de Tokugawa. Durante todo esse período, a palavra Muramasa foi usada no teatro popular para denotar a arma de um assassino possesso e louco, aumentando essa reputação. Isso agiu ainda mais as chamas desses rumores. Os autores equiparam seus violentos anti-heróis com espadas Muramasa. Como uma explicação para a loucura do vilão, o nome Muramasa tornou-se mais ligado à violência e traição. Reparem aqui o adorno dela. Lindo, lindo, lindo. As reputações são, ao que parece, silenciosas e difíceis de abalar. Essas lendas abriram especulações interessantes. Alguns dizem que Muramasa sofreu uma loucura, uma doença de que alguma forma encontrou seu caminho em suas lâminas, forçando seu dono a tirar sangue antes de deixar embanhar. No entanto, isso contradiz o fato de que ele mantinha uma reputação forte e popular enquanto estava vivo. Contexto histórico: uma ditadura feudal. Estabelecido pelo Shogun Tokugawa Ieyasu em 1603, a era de Tokugawa persistiu até o ano de 1868, com o Japão sido governado por shoguns do famoso clã Tokugawa durante o período. A era Tokugawa também é encontrada nos livros literários e de histórias japonesas como a era Edo, centralizando a antiga cidade Edo, que atualmente é Tóquio, que antes foi a capital do Japão e hoje em dia é conhecido como Tóquio. Na mais simples das explicações sobre os princípios períodos de shogunatos regentes no Japão, podemos concentrar os três shogunatos de Kamakura, shogunato Ashikaga e shogunato Tokugawa. O shogunato surgiu após uma tomada de território do solo japonês, liderado pelo Minamoto no Yorimoto, responsável pelo clã Kamakura, que estabeleceu o sistema feudal no Japão, centralizando os samurais, que antes eram apenas soldados inerentes a uma baixa posição hierárquica militar,
para ascenderem ao poder e sendo colocados acima da elite e servir diretamente ao Shogun, imperador. Como nesta época ocorriam várias batalhas sangrentas e traições pela tomada de poder, as eras e imperadores eram trocados frequentemente e na maioria das vezes com pouco tempo de regência. Até que então, no shogunato de Tokugawa, o mesmo teve fim com a chegada da restauração Meiji. Como todos esses assuntos tratados aqui são ricos de informações, eles podem abrir portas para textos futuros. Então, se você se interessa por algum tipo de assunto, não deixe de comentar no final dessa matéria. Por isso, o link é importante. As lendas de Muramasa. O corte amaldiçoado de uma espada de Muramasa o torna excepcionalmente perigoso. Por exemplo, se você escorregar enquanto o afia, seu corte será tão fino e limpo que você poderá continuar trabalhando sem ao perceber que seus dedos caíram no chão. Esse foi um dos principais relatos de medo por samurais que tremem com o pensamento de servir a uma katana forjada pelo ferreiro Muramasa. Outros mencionam uma certa sensação de ardência ou formigamento diferente da ferida de qualquer outra lâmina, né? Mas vamos lá. Junto com Masamune, Muramasa colocou sua espada em um rio. Essa história eu vou contar em outro trecho, mais ricos em informações para vocês. Essa daqui eu ouvi, eu achei linda a história e estudei fisicamente como seria possível isso daqui, tá? E temos aqui, antes da Segunda Guerra Mundial, um pesquisador de uma universidade famosa do norte do Japão começou a testar e estudar o metal, a composição e a nitidez de vários artefatos antigos. Quando surgiram notícias sobre seu novo e impressionante método de medição, pessoas de todo o mundo trouxeram as heranças de suas famílias para serem testadas e avaliadas pelo bom professor. Finalmente as pessoas começaram a trazer espadas antigas, até que finalmente uma espada de Muramasa encontrou seu caminho para o laboratório do professor. Enquanto estava em sua posse, o professor ficou impressionado com o seu coração não parava de palpitar freneticamente. As leituras da espada, no entanto, não se estabilizaram. Os números continuavam pulando cada vez mais alto. Ele foi forçado a abandonar o experimento, pois não conseguia uma leitura constante. Pessoal, esse é o primeiro link que eu passei. Ele tem muitos detalhes, gostei muito. E agora sobre as lendas das duas espadas, né? Tá o outro link também, eu vou passar para vocês. Essa parte aqui eu vi em vários livros, então acredito que isso realmente aconteceu, tá? Então vamos lá. Conta uma lenda que certa vez o discípulo criador das espadas de Muramasa desafiou seu mestre Masamune para ver qual deles era capaz de forjar a espada mais afiada, né? Ambos criaram magníficas espadas e decidiram colocá-las à prova, pendurando-as sobre um riacho, com a ponta das lâminas tocando a correnteza. Essa versão eu já ouvi falar também, que eles fincaram as espadas no rio, tá? A espada de Muramasa, a Juichi Yosamu, 10.000 noites frias, cortou tudo que ela encontrou, peixes, folhas e até o ar, que soprava em parte da lâmina. Muito impressionado com o trabalho de seu aluno, Masamune baixou sua espada a Yawarakaite, mão macia, sobre o córrego e esperou pacientemente. Nenhuma folha foi cortada. Um peixe nadou até ela e o ar assobiou quando gentilmente soprou pela lâmina. Depois de um tempo, Muramasa começou a zombar de seu mestre.
por sua aparente falta de habilidade na confecção de sua espada. Sorrindo para si mesmo, Masamune puxou sua espada e secou-a em Baiôa. Enquanto isso, Muramasa ridicularizava-o pela incapacidade de sua espada cortar qualquer coisa. Um monge que estava observando todo o desafio se aproximou e fez uma reverência aos dois mestres. Ele então começou a explicar o que havia visto. A primeira espada é sem dúvida uma espada afiada, mas tem sede de sangue. Uma lâmina magnífica que não faz distinção entre coisas que corta. Pode ser boa para cortar borboletas e também cabeças. A segunda era de longe consideravelmente mais afiada entre as duas, uma vez que não corta o que é inocente e não merecedor. Né? Então, essa é a parte que um monge falou sobre isso aqui. E eu vou explicar também meu ponto de vista, né? Eu já fiz um comentário disso daqui e vou comentar mostrando as diferenças das duas, tá? No final do tópico eu volto a falar sobre elas. Dando a continuidade sobre a lenda das duas espadas de Masamune Muramasa, então eu fiz um desenho simbólico para vocês entenderem a parte do fio. Essa é a minha interpretação, tá? Onde a lâmina é mais côncava para dentro e a outra era mais côncava para fora. Ah, mas é possível isso? É, eu vou mostrar. Essa daqui. Reparem, vamos ver se vocês conseguem reparar. Olhem, ela é mais côncava para fora, tá? Eu fiz desse jeito para quê? Porque é o jeito que mais conserva a lâmina, né? Para evitar de fazer dentes nela. Porque eu uso para treino essa daqui. E essa aqui é outra, ó. Ela é côncava para dentro. Ou seja, ela, deixa eu ver aqui de um jeito, ela fica espremida, né? Entendeu? Então, mostrando esses dois tipos de lâminas, o que dá a entender, né? De Muramasa, ele vinha e não tinha fisicamente como desviar, porque ele já ia pegar na lâmina. Então ele acabava cortando de qualquer jeito. Esse daqui de Masamune, ela pegava na barriga e desviava. A não ser os que realmente vinham diretamente para ela, iria ser cortado. Mas se batesse de lado, ela desviaria. A Muramasa, se batesse de lado, ela já iria cortar. Né? Então, fisicamente, eu explico dessa maneira. Existem dois tipos de espadas, né? Você só cortaria se realmente você quer que ela seja usada para corte, ou seja, diretamente no fio. Se você bater de lado, ela não vai cortar e não vai estragar o fio. E também por isso que no rio, no riacho, né, ela desviou as folhas, desviou os peixes, né? Enquanto de Muramasa, todos que chegavam perto eram cortados. Esse é o meu ponto de vista dessa lenda. Por isso que eu comparei com as duas espadas, né? Vamos mostrar desse jeito que eu mostrei agora na folha. Talvez, deixa eu tentar pegar uma régua aqui, né? O duro é como mostrar isso para frente da câmera, né?
Aqui, ó, tá vendo? Ela faz uma curva. Então, não tem como, né? Ó. Depois eu vou ter que tirar todas essas marcas de dedo nas lâminas que eu tô pondo. Senão vão ficar marcadas. E essa tá afiada. Então tem que tomar cuidado. E olhe o detalhe dessa. Ela não tem a barriguinha. Ela, na verdade, opa, tem um espaço que passa uma sombra, que vocês podem chegar mais perto, que passa aqui. Então tem um vão por onde rasparia o fio e cortaria qualquer um. Eu acho que dessa maneira fica mais fácil de entender o que eu quero explicar, a diferença dos tipos de lâminas, né? E essa é uma espada que parece muito com a de Muramasa, pela curvatura que ela possui e pela barriga maior aqui também, até porque facilita o contrapeso, o equilíbrio e também a parte defensiva. É isso, pessoal. Então, vou estar sempre respondendo os vídeos, tá? Os comentários, sempre para vocês. Sempre tentando explicar a parte técnica, as minhas opiniões, tá? E sempre, todo sábado, estarei divulgando o vídeo, tá? Então, todo sábado, um vídeo novo. E vejam nossos apoiadores sempre agora, estou pondo logo de início, explicando o que é o meu canal e também os nossos apoiadores, tá? Valeu, pessoal!